A gratificação de desempenho começou lá no governo Fernando Henrique. No primeiro momento da gratificação de desempenho, ela foi criada somente para você desvincular quem estava na atividade, quem era aposentado e pensionista, porque até então ganhavam iguais. O governo Fernando Henrique foi lá, criou a gratificação, separou ativos e aposentados no primeiro momento, e aí começaram a haver alguns questionamentos jurídicos, porque a gratificação foi só criada uma gratificação de desempenho com essa finalidade, mas ela não tinha critério de avaliação, não tinha nada. Aí o governo foi e cedeu uma parte para os aposentados e pensionistas, e aí, através das ações judiciais que nós entramos na época, o Supremo Tribunal entendeu que não, no momento em que não havia avaliação de desempenho, aquelas gratificações eram equivocadas. Então, o que é que o governo fez? Ele pegou e começou a criar critérios de avaliação de desempenho. Mas até aquele momento, para quem é aposentado lembra, no primeiro momento era GDATA, e aí depois, a partir de 2006, o governo passou a ser GDATEM, ou GDPGTAS, né? Isso. Que é do pessoal do PGPE, GEDACT do pessoal de Ciência e Tecnologia e GEDATEM do pessoal da Tecnologia Militar. Em 2008, como também não tinha critério, o governo deu uma alterada, GEDATEM continuou GEDATEM, GEDACT do pessoal de Ciência e Tecnologia continuou GEDACT, e o pessoal do GDPGAS passou a ser GDPGPE. E aí, neste momento, o governo foi e criou as avaliações de desempenho, né? Tanto que quem entrava na justiça, quem era aposentado passava a receber o mesmo valor de quem estava em atividade. Não é isso, doutor? O aposentado, antigamente, recebia 50 pontos, reduzia para 50 pontos. Não, no primeiro momento era 60, 30. Sim, aí depois, com a GDPGPE, com a GEDATEM, as aposentadorias, a partir de 2009, começou a reduzir 50 pontos o inativo. Não estava seguindo o critério da mas aí isso aí foi o momento em que criou a lei para regulamentar as gratificações de desempenho. É isso? Passou a ser 80 institucional, 20 individual, isso. E aí o mínimo institucional 40, o mínimo individual 10, e o aposentado passou a receber 50 pontos. Porque inicialmente, quando era GEDATA, era só 50 pontos, era 60 pontos quem estava em atividade, 30 aposentado. E aí, da GEDATA passou a ser GEDATEM, GEDACT, GDPAS, e aí passou a utilizar esses critérios de pontuação. É isso? Ou não? Estou lembrando errado? Não, está lembrando certo, presidente. Quando o aposentado começou a receber 50 pontos, começaram as batalhas judiciais. Muitas batalhas individuais. Quem é afiliado do sindicato lembra. Né? Então, estava todo mundo entrando na justiça para que seja o que fala a Constituição. Ele aposenta com paridade e integralidade. Não faz sentido o aposentado, o servidor, se aposentar com integralidade e diminuir a sua média da sua gratificação de 100 pontos para 50 pontos. Né? Então, isso era errado. Né? Então, apesar de vários êxitos, né, judiciais, o governo federal foi feita uma lei, a Lei 13.324. Essa lei ela veio corrigir parcialmente, né? Corrigir a média das gratificações. Essa 13.324 é de que ano? Ela é de 2016. 2016 ou 2017, salvo engano. 2016. 2016, e ela trouxe a incorporação das gratificações. Na verdade, se eu não me engano, presidente, acho que o senhor até participou, era em 2015, né? Foi feitas as tentativas de reajuste dos servidores, e o que ficou acordado na época é que por conta de, na verdade, esses acordos aí, eu estou falando pela Marinha, tá? Lembra quando os servidores da Marinha estavam se aposentando e levavam os 100 pontos?
quem estava em atividade estava ganhando os 80 pontos institucionais, e aí você tinha 20 pontos lá, porque ele tinha a pontuação máxima, ele recebia 100 pontos. Então, se eu não me engano, na emenda constitucional 41, não, acho que é 47, inciso 3º, diz que o servidor público se aposenta com os proventos integrais. Não é isso? Havia um entendimento do Comando da Marinha que, no momento que ele se aposenta com a última remuneração, os proventos integrais da última remuneração. Acho que é esse o texto. Depois vocês me corrigem se eu estiver errado. Lembra que a Marinha mantinha o pagamento das pessoas depois que se aposentava com a pontuação que ele estava na atividade, ou seja, a última remuneração da atividade. Mas aí começou a bater de frente com a administração pública, TCU. O TCU, ele fazia as revisões e vinha diminuindo, porque na lei das gratificações determinava que com a aposentadoria seria reduzido à metade. E aí, na época, se eu não me engano, foi 2015, vieram nessas tratativas até que foi promulgada essa lei, e aí o reajuste, né, foi feito através da gratificação. E aí como seria? A incorporação da pontuação, que aí você pegaria as últimas 60 avaliações de desempenho. Antes de chegar aí, que eu queria que é para as pessoas poderem entender. Antes daquela legislação que trouxe a incorporação. Não, que trouxe a incorporação, não. Que trouxe a questão da gratificação individual, os critérios de avaliação. Critérios de avaliação. 2009. Os servidores só recebiam até aquele momento a gratificação institucional, ou seja, os 80 pontos. A partir de 2009, e aí a gente até falou sobre isso aqui também, que Exército, Marinha Aeronáutica, cada um fez no seu tempo, PGPE teve um tempo, PCCTM teve outro tempo. Então, a partir de 2009, quando o governo criou a legislação sobre a gratificação individual, é que ela passou a ser paga. E aí, neste primeiro momento dessa avaliação, o servidor passou a ser avaliado para depois perceber ela. Lembra disso? Que aí ele percebeu ela toda de uma só vez. Tipo assim, eu comecei a ser avaliado em maio, aí assim, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro completa 6 meses para novembro começar a perceber. E aí, quando eu percebi em novembro, eu recebi tudo de uma vez esses 6 meses. E aí vem. Só que haviam muitas ações judiciais, e aí esse que o doutor Ian estava explicando aqui, dos embates judiciais para que servidores da ativa recebessem iguais aos aposentados. A gente começou a ter discussões também sobre essa questão do artigo 3º, que garantia aos servidores a integralidade da última remuneração, e essa questão ficou em aberto no Supremo Tribunal Federal, e eu acho que o Supremo começou a cobrar o Legislativo, o Executivo, e o Executivo, não tendo muito para onde correr, ele pegou e fez chamou a gente para uma conversa que essa colocou aqui agora. Em 2015, nós fizemos um acordo, e aí uma parte do acordo foi corrigir esse passado, que era pegar a média, né, dos últimos... 60 últimas avaliações. Que seria 5 anos para trás, né? 60 últimos. Qualquer servidor que recebeu, que na época que era ativo, tivesse havido alguma avaliação, recebido alguma gratificação, não necessariamente ter sido avaliado, né? Mas enquanto ativo, se ele recebeu alguma gratificação de desempenho durante 60 meses, ele poderia fazer o termo de opção para aí sim ele aumentar a média dos pontos dele, incorporando a gratificação do seu salário. Essa explicação que eu dei era isso mesmo? Presidente, só um parênteses. Essas lives também são importantes para o pessoal da categoria, os servidores, às vezes receberam um aumento ali no contra-cheque e não sabe nem de onde veio. Né? Então, o sindicato, o senhor foi várias vezes a Brasília para as reuniões do Instituto do Ministério do Planejamento, o sindicato atuou bastante, né, para melhorar. Na verdade, deixa eu lembrar aqui também, porque a gente também já falou isso em outras lives, e a gente está voltando nesse assunto, porque
A gente, por conta desse último vídeo que a gente falou, a gente repassou os vídeos aí, as pessoas estão assistindo os vídeos, a gente fala sobre isso, mas as pessoas precisam até entender, porque tem perguntas sobre isso, né? O servidor foi chamado para fazer um acordo a partir de 2016, se eu não me engano. Aí era 17, 18 e 19, sendo que ele tinha um limite de 18, né? Até 31 de outubro de 2018 para assinar o termo de opção. Pois é, muita gente não assinou. Tá? Muita gente não assinou. A minha primeira pergunta para vocês... antes de falar, deixa eu até sinalizar isso que o doutor Rian colocou aqui, que é para me lembrar. Na verdade, muitas pessoas vieram aqui porque as pessoas começaram a fazer os seus cálculos, porque tem muita gente que faz esse cálculo mesmo para saber se a pontuação está certa, e trouxeram para a gente aqui, trouxeram para os senhores, advogados, que trouxeram aqui também, e vocês acabaram entendendo que esse período, desse primeiro ciclo de avaliação, ele foi onde houve o lapso ou o erro na média final. E esse erro aí corresponde, em alguns casos, até R$70, R$80, R$100, se for nível superior. E aí a gente fez, vocês me deram uma sustentação jurídica para colocar, eu me lembro que eu fui com o Sérgio Ronaldo, nós levamos isso para o planejamento. Quando a gente levou para a defesa, no caso, no primeiro momento foi o Comando da Marinha, esse assunto já estava sendo discutido no Comando da Marinha por causa do pessoal de Ciência e Tecnologia, que já tinham levantado essa questão também, entende? Aí nós levamos, porque a gente também foi procurado por gente de Ciência e Tecnologia, e aí levamos demandas no primeiro momento para o Comando da Marinha, depois para a Defesa e depois para a União, através, na época, era planejamento, eu e Sérgio Ronaldo, sobre essa demanda. A Marinha, ela entendeu de pronto que havia o erro, entende? E a Marinha começou a corrigir. Só que existem alguns servidores que falam que mesmo o cálculo da Marinha, ele chegou próximo, mas não chegou correto, entende? Aí a gente precisava que esses servidores que tivessem essa dúvida voltassem aqui para a gente fazer os cálculos para saber se estava certo ou não, para a gente levar a situação para corrigir. Mas a Marinha demorou um pouco, mas acabou acertando. A Marinha, eu até entendo, porque a Marinha tinha problemas de pessoal, né? Pouca gente e o trabalho era árduo. Então, assim, Exército e Aeronáutica não trouxeram muito essa demanda para a gente. Exército começa a trazer essa demanda agora. E aí era isso que eu queria até conversar com vocês aqui. Quanto mais tempo demorar, menos recebe. É isso, doutor Rian? Exato. Posso falar? falar? Presidente. Quer falar, Felipe? Depois eu complemento. Pode falar. Primeiras damas. Então, presidente, através da sua fala, vou até deixar para o Rian responder essa, mas o que aconteceu, eu acho, também, nesse meio do caminho, foi porque a própria União, mesmo ela tendo editado a lei 13.324, no qual ela trouxe como seria feita essa integralização das gratificações. Ela dividiu em 3 etapas. Em janeiro de 2017, faria um percentual, que seria os 67%. Em janeiro de 2018, seria 84% dessa integralização. Em janeiro de 2019, 100% da integralização. Ocorre que eles não fizeram isso. Eles não cumpriram o que estava na lei. Eles atrasaram. Então, eles não colocaram no contra-cheque, por exemplo, os 67%. Eles demoraram. Tanto que o sindicato, nós, eu e Rian, ingressamos com uma ação pedindo agilidade para que inserisse essa porcentagem no contra-cheque, essa integralização. Então, quando os servidores viam no contra-cheque que aí eles começaram de fato a receber os 67% em período diferenciado do que estava determinado na lei, eles acharam que, na verdade, a média dele tinha sido corrigida, o que não foi o que aconteceu. Então, assim, o próprio contra-cheque da pessoa, às vezes, ele não sabe identificar se foi um acerto da parcela, da média das gratificações, Entendi. Se foi, de fato, o percentual porque integralizado. Eles colocaram uma rúbrica diferente. Exato. Eu peguei alguns contra-cheques de PGPE que tinham 2 parcelas iguais.
atualmente, a gente parece que está tudo regular. Pelo menos não temos recebido demandas nesse sentido. Mas é importante... Vocês estão me ouvindo aí? Eu estou falando que vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo, presidente. Tá bom, Estou ouvindo. Deixa eu fazer uma questão. É importante que os servidores compareçam ao sindicato para mostrar, trazer, para a gente verificar se está correto ou não, porque a gente não tem recebido demanda nesse sentido. Então, para verificar se foi de fato incorporado na forma da média que a pessoa precisaria e se de fato foi corrigida a gratificação dele, essa média da pontuação. Então, é interessante que a pessoa que acha que tem alguma dificuldade ou que tá com algum erro, venha ao sindicato para fazer essa avaliação. A reforma administrativa faz mal ao Brasil. Chegou a hora do servidor virar esse jogo. Cancela a reforma. Já!